Texto conhecido nosso: o Senhor é o meu e Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos hoje acerca da graça do Senhor e da sua presença, que deve nos bastar em toda e qualquer situação da vida. E quando eu uso esse tema acerca da graça e da presença do Senhor, que deve nos bastar, de imediato eu quero chamar a sua atenção acerca de como você imagina o Salmo 23. Primeiro, o Salmo 23 ele possui duas linhas assim muito básicas de interpretação quanto a momentos em que ele foi escrito. Alguns acham que o Salmo 23 foi escrito por Davi quando ele fugia de Saul. Tem um outro grupo que acha que Davi escreveu esse salmo quando ele fugia de Absalão, seu filho. Agora, no hebraico, então, o livro de Salmos ele é denominado de Terrilim. Terrilim vem da palavra terrila, que traduzido significa louvor. Então o livro de Salmos ele é o livro dos cânticos, ele é o livro do louvor, ele é o livro da adoração. O livro de Salmos era o livro de cântico dos judeus, era o hinário dos judeus. Na nossa Bíblia nós temos apenas um livro com 150 salmos. Na Taná, que é a Bíblia hebraica, nós temos 3 livros, com cada livro contendo 50 salmos. Louvores, aqui quando nós olhamos, eles têm uma temática variada. Os mais variados temas são tratados aqui. Existem inúmeras lições e experiências que foram vividas por esses homens que escreveram, que é importante também para a nossa vida e para a prática do povo de Deus. A Septuaginta vai simplesmente dizer que o livro de Salmos é o livro de cânticos, apenas isso. Mas o Salmo 23, ele é um dos salmos mais lidos, mais pregados, mais conhecidos, mais decorados e mais recitados em todo o mundo. Eu creio que Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul. E depois de deixar os seus pais com o rei de Moabe, você vai encontrar essa citação em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 5. Davi pega os seus pais e ele deixa aos cuidados do rei de Moabe, e ele foge. Ele acaba se escondendo com os seus valentes, seus soldados, num bosque estéril e desolado. Nesse ambiente hostil, difícil, de fuga, enfrentando adversidades, Davi ele cantou esse salmo, expondo a sua total confiança em Deus. Agora, a nossa versão em português, isso aqui eu quero chamar a sua atenção, ela transmite a ideia de proteção e cuidado divino apenas. Então, quando nós lemos o Salmo 23, na nossa língua, a ideia que passa, a lição que vem é que nós temos um pai, nós temos um pastor, nós temos um criador, nós temos alguém que cuida de nós temos alguém que providencia as nossas necessidades, nós temos alguém que está interessado em nos guardar, em nos alimentar. Essa é a ideia que a língua portuguesa passa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai me faltar nada. Se o Senhor está comigo, nada vai me faltar. Se o Senhor me abençoar, nada vai me faltar. A ideia ela não está errada. Entretanto, no hebraico, a lição que a língua hebraica tenta passar para nós é que aqui tem uma via de mão dupla. Deus de fato é o nosso pastor, Ele nos abençoa, cuida, protege, e tudo que nós temos vem dele. Observem que o Evangelho de João vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então, o Salmo 23 de fato traz a ideia, passa para nós a segurança de que nós temos um pastor que cuida, se preocupa conosco e nos protege, que tem no seu coração a intenção de nos dar o melhor. Mas no hebraico nós temos que pensar que essa relação pastor e ovelha, lembre,
nós somos denominados de ovelha, ela tem uma via de mão dupla. Porque quando nós olhamos a versão em português, nós só esperamos receber. Parece que tudo vem de cima, de mão beijada, e daqui, de baixo para cima, não sai nada. Então, o hebraico tem essa lição para nós. E na língua original, o significado é bem maior. Davi tem a intenção de mostrar Deus como um pastor presente na vida dele. Então, além da rota de provisão que o Salmo apresenta, nós temos aqui os cuidados pastorais. E a palavra aqui para pastor no original é roé. Roé refere-se a alguém presente, alguém que cuida, alguém que guia, alguém que está à frente do rebanho. Eu já lhes disse que a figura do Antigo Testamento do pastor cuidando das ovelhas é aquele sujeito que leva a ovelha para o aprisco. Isso é dentro de uma caverna, e ele coloca as ovelhas no fundo e ele fica na porta da caverna. Isso significa que se o inimigo quiser atingir qualquer ovelha, tem que passar primeiro por ele. Essa ideia Pedro vai pegar em uma de suas cartas e vai passar para nós, dizendo o seguinte: que Satanás ele anda em nosso derredor, mas ao nosso redor está acampado o anjo do Senhor. É essa a ideia do pastor à frente, que cuida, que protege, que para que o inimigo chegue na vida de uma de suas ovelhas, primeiro tem que passar por ele. Então essa palavra roé tem esse significado. E esse significado, Davi está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e a sua presença me basta, de nada tenho falta. Presta atenção que mudou aqui. O termo é mais amplo. Não é simplesmente "Senhor é meu pastor e nada me faltará". Ele está dizendo: a sua presença é suficiente, eu não preciso de mais nada, nada me falta. Ou seja, Davi está dizendo: se eu tenho a presença do Senhor, eu não estou preocupado com o que vou comer, com o que vou vestir. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele tem essa preocupação de passar isso para nós. Nós não devemos viver preocupados quanto ao que vamos comer, vestir. E tem lá algumas citações interessantes, né? As aves do céu não trabalham, não guardam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Depois eu vou trazer uma figurinha da poesia hebraica para vocês entenderem melhor isso. Então, essa ideia que Jesus pega vem daqui: o Senhor é meu pastor, sua presença me basta, de nada tenho falta. No contexto bíblico, a simples presença do pastor significa presença, liderança, cuidado, provisão. E a ovelha, quando ela se sente nos braços do seu pastor, ela se entende por alguém cuidada, por alguém amada, por alguém protegido, por alguém alimentado. Então, Deus guia, de fato, Deus conduz em segurança, Deus supre as nossas necessidades. E assim, olhando para o passado, nós vemos que nada faltou para Israel. Deus foi o pastor de Israel na antiga aliança, e nada faltou para aquele povo. Deus esteve com eles, a presença deles bastou. É interessante que tem um momento que Moisés, ele chega com Deus e diz assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, desse monte. Por quê? Moisés sabe que sem a presença de Deus o povo estava fadado à derrota. Moisés sabia que a presença de Deus ali naquele momento era suficiente. Deus os conduziria a pastos de fato mais verdes, Deus os conduziria à vitória. E essa é a intenção de passar para nós essas lições. Para quê? Para não vivermos ansiosos. A ansiedade é um dos males desse mundo. Nervosismo, as pessoas com síndrome do pânico, e na realidade essas são pessoas que estão confiando em si mesmas, nas suas ideias, no seu sucesso profissional, naquilo que conseguiram angariar, e na realidade eles não têm então o Senhor como pastor de suas vidas. Porque quando se tem essa intenção aqui, quando se chega a esse ponto de conhecimento, vive-se tranquilo. Quando nós olhamos então para o passado, nós vamos ver que nada faltou para Israel, mas o texto também nos desafia a olhar para o futuro. Nós não podemos viver
preso ao passado. Só vive muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. Nós temos futuro. Nós estamos esperando a Nova Jerusalém. Nós estamos esperando a vinda do Messias, a volta do Senhor Jesus para nos buscar, para morarmos com Ele na Nova Jerusalém. Isso deve ser motivo de alegria, isso deve ser motivo de incentivo, de vigor para as nossas vidas. Então, nós temos que também olhar para o futuro, para a nossa caminhada, sabendo que se por um lado, no passado não faltou nada para Israel, no futuro também não vai faltar nada para nós. Hoje, uma irmã lá da Tabernáculo, né, a segunda igreja lá que eu sou pastor, ela me mandou um vídeo, e no vídeo o sujeito está descrevendo a digitalização da moeda. Isso significa que praticamente essa moeda em papel vai sair de circulação. E o que vai acontecer? Que o governo vai ter praticamente o controle total sobre as nossas vidas. Ele vai saber toda a transação financeira, quanto você tem, para onde está indo o seu dinheiro, o que você está fazendo com ele. E aí o governo vai começar a olhar se você tem mais ou se você tem menos, se você gasta de forma supérflua, e ele vai cada vez mais apertar o cinto. O governo de esquerda tem sempre essa característica, né, de trazer uma carga tributária de impostos extremamente pesada. Agora, nós também temos que pensar o seguinte: a igreja, ela sempre vai ser vencedora. Irmãos, nós já vivemos uma ditadura. Quem lembra da ditadura Vargas? Eu sei que vocês não viveram, a maioria, mas quem estudou, né, quem não pulou o muro da escola, sabe do que eu estou falando. Nosso país já viveu uma inflação em que nós comprávamos um produto pela manhã com um preço e à tarde já era outro. Então, nós já vivemos certas dificuldades, mas Deus disse que sempre estaria cuidando de nós. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Israel, olhando para trás, nunca sentiu falta de absolutamente nada, sempre teve. Se Israel abriu mão daquilo que Deus tinha para eles, é como o filho pródigo, não tinha necessidade. Faz o que? Para dar ênfase ao pecado, faz para dar ênfase à sua carne, faz para dar ênfase aos seus desejos carnais. Então Israel não teria por que abandonar o Senhor. Eles tinham a presença do Senhor, a presença do Senhor lhes bastava. A mesma coisa eu digo a nosso respeito, olhando para o futuro, até a caminhada final, até o dia que Deus nos chamar, até o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós também não vamos sentir falta de absolutamente nada. Isso é o que diz aqui o texto, né? Adonai Roi Lo Eshazar, que significa o Senhor é meu pastor, está dizendo para nós que eu não terei falta de nada. Se eu tenho Deus como pastor, eu não vou ter falta de nada. Essa expressão destaca a natureza ativa do cuidado de Deus. Irmãos, nosso guarda, ele não dormita. Vocês lembram quando Elias desafia os profetas de Baal? Quem lembra? Ele diz: olha, chama aí que o Baal pode estar dormindo, ou pode estar viajando, está ocupado com alguma coisa. Então Elias sabe que Deus não dorme, Deus não viaja, Deus não nos abandona. E essa figura nós sempre temos que ter em mente. Ele é um Deus presente, que cuida. Ele é um líder que não está distante. Às vezes nós citamos a oração do Pai Nosso entendendo que Deus está distante de nós. Pai Nosso que estás nos céus. Onde fica os céus? Auroros, mesorâneos e eporâneos, né? Até o terceiro céu, Paulo vai falar isso. Mas a ideia que passa é que Deus está muito longe. O Senhor, Ele não está longe, Ele está conosco. O apóstolo Paulo diz que Deus está perto daqueles que o buscam, daqueles que clamam por Ele. Mas a ideia que o Pai Nosso passa é de um Deus distante, mas não é. Deus é um Deus presente na vida do seu povo. Ele não é aquele líder, eu diria, insensato. Ainda que algumas atitudes de Deus, para mostrar a esse homem que quem está no controle é Ele, esse homem não entenda. Observe, o povo tem uma vitória
a monstruosa lá em Jericó. Eles menosprezam a presença de Deus. E aí vão para uma cidade chamada Ai, eles são derrotados lá, passam vergonha. E aí quando voltam, Deus diz: olha, vocês estão confiando em vocês mesmos, vocês têm que confiar em mim. E o que é interessante, a próxima batalha, Deus manda colocar a sua arca na frente, os cantores à frente, e basta a presença da arca e o cântico e louvor ao Senhor, o inimigo se desespera. Isso é para mostrar para nós o quê? Que nós não podemos nos desesperar, porque Deus está conosco. Então, se Deus está conosco, eu não vou sentir falta de absolutamente nada. Ele faz parte da vida daqueles que o seguem. Ao explorar o significado de roer, pastor, nós entendemos que Davi declarou então toda a sua confiança em Deus. Essa palavra significa que Davi está mostrando que ele tem toda a confiança em Deus, e que Deus olha para ele e sabe das suas necessidades. E se Deus sabe das suas necessidades e está presente, Davi não se desespera. Notem que quando Davi foge do palácio, Mical fica. Quem é Mical? Primeira esposa de Davi, e era filha de Saul. Então Davi vai fugir, porque Saul vai iniciar uma perseguição, Saul deseja matá-lo, e ela, como esposa, deveria ir com ele, mas ela não abre mão dos benefícios do palácio, da luxúria do palácio, e o Davi não se preocupa com isso, ele vai embora sozinho. Tem os seus valentes, e ele inicia essa caminhada distante de casa, distante do luxo, distante daquilo que pode lhe causar prazer. Ele foge, a sua alma fica de certa forma aflita, mas Davi não se desespera em momento nenhum. Por quê? Porque ele sabia da presença do Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele conhece as minhas necessidades, ele está comigo por todos os momentos da vida. Essa é uma mensagem verdadeira. Mas preste atenção, Davi não está preocupado com aquilo que Deus pode dar. Diferente de alguns de nós, nós sempre olhamos para Deus esperando receber alguma coisa. Preste atenção nas nossas orações. Dificilmente nós exaltamos a Deus pelo que Ele é, adoramos Ele na beleza da sua santidade. Dificilmente nós o glorificamos. Nossas orações são sempre de seres humanos necessitados e que estão sempre esperando receber algo. Dificilmente você vê alguém satisfeito, está sempre faltando alguma coisa. Não estou dizendo que nós estamos errados em pensar assim, mas eu estou dizendo que um coração contente, cheio de contentamento, ele não se preocupa consigo mesmo. Ele observa e vê que a presença de Deus é suficiente. Ele não se desespera em momentos de dificuldades, ele confia no Senhor. Então, a lição que Davi deixou aqui no hebraico foi: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Ou seja, Ele não vai me deixar sozinho. Eu não vou viver sozinho, eu não vou viver abandonado. Ele vai estar comigo. A intenção de Davi, a princípio, não é simplesmente trazer um cântico, mas é um cântico de exaltação, não por aquilo que Deus nos dá, mas pela sua presença nas nossas vidas. Então, gostaria de pedir a sua reflexão hoje para esse ponto. Na nossa versão em português, de fato nós podemos esperar que tudo vem de Deus, isso é verdadeiro, mas o hebraico está dizendo também que é necessário você pensar na presença do Senhor, naquilo que Deus é na sua vida, o espaço que Ele ocupa, até onde você pode atingi-lo, estar com Ele. Observe que o texto devocional lido, o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou com Cristo, ou seja, Cristo nos reconciliou com Deus. Houve uma reconciliação, e essa reconciliação resulta o quê? Em comunhão, em relacionamento próximo, pessoal. Então, não é errado nós vivermos preocupados e ansiosos em resolver os nossos problemas,
mas também seria interessante que nós dobrássemos os nossos joelhos nos nossos quartos, nós gastássemos tempo em oração, exaltando a presença e o cuidado do Senhor. Que tal se a gente experimentasse e não pedir nada, mas simplesmente dizer para Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é gracioso, quanto foi significativo para nós a sua propensão bondosa. Então, presta atenção, nós fomos ensinados que graça é um favor imerecido, e não está errado. O problema é que a língua hebraica também vai trazer uma profundidade maior para a palavra graça. Essa graça, em primeiro lugar, é essa disposição bondosa de Deus em olhar para você. A Bíblia vai dizer que nós estávamos na lama, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, antes de conceder um favor imerecido, Ele olha na nossa direção. Por isso que eu gosto muito daquele hino que é significativo: buscou-me com ternura. Foi eu não teria condições de sair de lá, mas a sua graça, né, se coloca do meu lado, e Ele se mostra como aquele que está ali para me reconciliar e me tirar dali. É como Simão, o sirineu, né, se coloca ao lado de Jesus, e aí Jesus coloca a mão no ombro dele. E eu já falei para vocês qual é o significado de colocar a mão no ombro. A mão no ombro significa eleição, e aquele homem estava sendo escolhido por Deus. Mais tarde você vai ler Romanos capítulo 16, Paulo faz citação a 2 filhos de Simão o sirineu, Alexandre e Rufo. Tem um monte de nome feio lá, outros bonitos, mas todos eles têm um significado ali, só você aprofundar um pouquinho no estudo. Então, sua presença é tudo, nós não precisamos de mais nada. O Senhor é meu pastor, não teremos falta de nada. Ele é suficiente, Ele preenche todos os espaços vazios da nossa vida. Se você vive uma vida vazia, se você vive atrás de significado para viver, é porque você não conhece Jesus. Você precisa clamar por Ele. Agora eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Eu não sei se ele vai ouvir. Mesmo Davi vai dizer para nós que só gritos vazios Deus não vai ouvir. Salomão repete isso: gritos vazios Deus não ouvirá. Mas tem uma advertência: vocês vão ser recebidos quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando vocês me colocarem em primeiro lugar, todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. É a mesma coisa que Paulo está falando aos Tessalonicenses: corpo, alma e espírito, a totalidade do ser humano que se volta para Deus. Os sábios judeus, eles dizem que um dia os 2 pardais estavam conversando. Lembra? Jesus diz que não cai um pardal que não seja com a permissão do Papai do Céu. Então um dia 2 pardais estavam conversando. Isso é uma lenda judaica. E um perguntou para o outro: por que os homens vivem correndo e estressados? Por que os homens vivem assim? E aí o outro respondeu: é porque eles não têm um pai que os alimenta como nós. Eles não têm um pai como nós temos. E a Bíblia diz que esses pardais não trabalham, não têm sustento, resultado da sua atividade. Eles não têm uma recompensa financeira pela vida que levam. Eles não conseguem ajuntar em poupança, guardar em celeiro. Eles não têm. Então eles olham e veem a correria do ser humano. Ele diz: é porque eles não têm um pai que cuida deles. Na realidade nós temos. Mas o que acontece é que no dia a dia nós abrimos mão da presença, do cuidado, e nós estamos tão ansiosos, correndo atrás das coisas que nos satisfazem, que nós não conseguimos perceber isso. Lembra da Marta? Marta, Marta, você está presa a um avental, você está para sair voando com essa vassoura na mão. Maria escolheu a melhor parte. Então, essa fábula judaica, ela vai mais longe.
Mais à frente tem os lírios do campo, e eles estão conversando. Por que os homens vivem ansiosos para se vestirem bem? Por que os homens gastam tanto com roupa? Aí a resposta foi: é porque eles não têm um pai que os vista assim como nós temos. Eles não têm um pai que os veste como nós temos. Qual a lição aqui, irmão? Nós temos Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele está conosco. Não estou dizendo que você vai viver uma vida irresponsável, vai deixar de trabalhar, não. Eu estou dizendo que a nossa fé, ela deve ser tão confiante a ponto de entender que se Deus está conosco, eu não vou perder tempo pedindo certas coisas. Ele sabe do que eu preciso, Ele está do meu lado, Ele está conosco. Eu posso, se Ele estar comigo, olha o que Davi vai dizer mais na frente: eu posso até andar sobre o vale da sombra da morte, mas a sua presença, ela é suficiente. A sua vara e o seu cajado me... Irmãos, como é que vara e cajado confortam? Vai ser necessário pegar uma correção de vez em quando. Carta aos Hebreus: Deus disciplina a todo filho que ama. Por que somos disciplinados? Às vezes tiramos os olhos do Senhor, às vezes não nos deliciamos com a presença dEle em nossa vida. Vocês lembram dos anjos que foram resgatar Ló? Quando os viajantes eles eram hospedados, eles recebiam 2 seguranças que iam até a cidade. Isso é uma outra parte da cultura hebraica. Quando na cultura ali alguém era recebido por um hospedeiro, e eu mostrei isso para vocês, a casa de Ló, e mostrei no domingo passado lá na casa daquele velho lá que acabou hospedando o levita e a sua concubina, mais o seu servo. O dono da casa era responsável. Então, se ele era responsável, ele colocava 2 seguranças para que esses seguranças levassem a pessoa até que ele saísse da cidade, da porta da cidade. Chegaram na porta da cidade: olha, nós guardamos até aqui, estamos entregando você em segurança ao seu destino, volte, siga. E isso está em Juízes 19, né? Agora, quando Davi termina o Salmo 23, e aqui é que eu digo que a profundidade da língua hebraica que vai trazer esses ensinamentos preciosos para nós, ele diz assim, ó: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que Davi tem em mente? Bondade e misericórdia. Davi tem em mente esses 2 seguranças. Então Deus coloca a bondade, a sua bondade e a sua misericórdia, que vai nos conduzir até o último dia das nossas vidas. E aí ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, numa outra versão, para longos dias. Mas a versão que eu mais gosto é essa aqui: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por que você volta aqui? Por que você vem domingo após domingo? Por que você aparece todas as quintas-feiras para nós estudarmos doutrina aqui, cantarmos ao Senhor, colocarmos as nossas necessidades diante dele? Porque de fato nós necessitamos da presença do Senhor, nós necessitamos dos cuidados dele, nós necessitamos de prestar culto a ele. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos filhos dele. E a única maneira de você mostrar para o mundo que você é filho de Deus, que você está sendo dirigido, conduzido, protegido por ele, é aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode viver a vida toda dentro da sua casa e o seu vizinho pode não perceber que você não é crente. Ele jamais vai imaginar que você de fato é um crente. Mas como é que as pessoas vão identificar você como de fato como filho de Deus? É aqui na casa do Senhor.
Tem um lugar que Deus demonstra o seu amor para conosco, na cruz, Ele sacrifica Cristo. Tem um lugar que nós temos que mostrar que amamos a Deus, é aqui, quando nós sacrificamos o nosso corpo e apresentamos a Ele um culto vivo, agradável a Deus, que é racional. Então, eu gosto dessa versão. Certamente que a bondade e a misericórdia, no Novo Testamento, nós recebemos dois intercessores que cuidam de nós: Jesus, o intercessor jurídico, e o Espírito Santo, o intercessor residencial. Isso está em Romanos capítulo 8. Então, esses dois intercessores são os dois guardas que nos guardam. E isso vai provar que crente nenhum perde a sua salvação. Por quê? Porque eles estão guardados. Lembra do que cantamos? Seguro estou, não tenho temor do mal, porque guardado estou a fé em meu Jesus. Então essas duas coisas aqui, bondade e misericórdia, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, os dois guardas eficazes, eles vão nos guardar até o dia final. Tem um outro salmo que Davi diz assim: o Senhor guarda a alma dos seus santos, é Ele quem nos guarda. Então, quando a gente olha para essa versão hebraica da poesia de Davi, nós vamos entender que a presença do Senhor nos satisfaz, é necessária para entendermos que Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo, e é Ele que nos concede a sua graça. E você lembra o significado da palavra graça? Graça significa alguém engraçado. E o que é alguém engraçado? É alguém amado, é alguém cuidado, é alguém protegido, é alguém que é alvo da providência de Deus. O engraçado é aquele que foi selado pelo Espírito Santo, ele vive debaixo da graça. Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o seu Espírito. Quando olha para a igreja nessa bênção tríplice, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os santos. Por isso, entendendo isso, eu gosto dessa versão: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa semana alguém me fez uma pergunta, se eu estava preocupado com a aposentadoria, se eu tinha algum tipo de contribuição para o INSS. Eu falei: eu quero morrer pregando, eu não me preocupo com o INSS, eu tenho um Deus, eu recebi um ministério e uma ordem para pregar até o dia Ele assim determinar. E talvez o meu prazer, se eu pudesse escolher, eu queria apagar aqui, diante de todos vocês, para que a gente continuasse o culto com alegria. Não queria choro de ninguém e não queria caixão nem nada. Enterra primeiro, passa a notícia depois, porque eu estaria na glória. O que me aguardaria seriam os braços do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse. E por que eu volto aqui todos os dias, todos os domingos? Por causa dessa expressão de Davi: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde essa real mensagem no nosso coração. Entenda isso. De fato Ele é o seu pastor, Ele cuida de você, mas não viva ansioso atrás das coisas, porque a presença dEle deve ser suficiente na sua vida. Amém?